Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de cirurgia de transplante de córnea. Uma cirurgia que cresceu 20% no Brasil entre 2010 e 2012. Um dos principais motivos para esse crescimento é a falta de prevenção de uma doença chamada ceratocone. Essa doença afina e deforma a córnea. Pessoas que coçam muito o olho, por exemplo, são mais propensas a desenvolverem o ceratocone. Ceratocone, aliás. Só queria avisar que não é todo mundo que coça o olho que vai ter essa doença. É só uma tendência e o Dr. Leôncio vai explicar mais pra gente. Ele é oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto, e ele vai explicar os detalhes dessa doença pra gente. Eu vou começar falando dessa doença que já me derrubou logo na abertura, né? Ceratocone, é isso? Exato, Lelo. Ceratocone, dá pra aprender isso. O que é isso? Eu fiquei apavorado quando eu falei que coça o olho, aí todo mundo vai achar que está coçando o olho, tem, não é isso? Exato. Vamos primeiro dizer o que é a córnea, né? Então, imaginando o vidro de um relógio, ou o mostrador de um relógio, Tá. o mostrador é a íris, onde tem a pupila, a menina do olho. E o vidro do relógio é a córnea. E o que acontece é uma deformidade, uma degeneração não inflamatória da córnea. Nós não sabemos ainda as causas do ceratocone, nós sabemos que tem alguns casos genéticos, mas a córnea vai aumentando a sua curvatura, ela ficando mais abaulada, mais curva. Com isso, há um aumento da miopia e um aumento do astigmatismo. E ela começa geralmente ali em torno da puberdade. E hoje... Começa cedo. Cedo. E hoje as crianças, como elas têm uma filia muito grande, uma proximidade muito do computador, ainda fica mais difícil, porque o míope, ele enxerga bem de perto e fica ali no seu videogame, no seu joguinho. E com isso o olho resseca, às vezes ele queixa. Nós sabemos que de cada 10 alérgicos, 7 tem também manifestação ocular, porque a mucosa que reveste o globo ocular é a mesma que reveste as narinas, a rinite. Então, nós vemos hoje as crianças com o olho mais ressecado, com uma certa fadiga ocular, coçando o olho, e nós temos assistido um grande número de pacientes com ceratocone e causando grande baixa da acuidade visual, ou seja, atrapalha muito o rendimento escolar dessas crianças. O adulto não tem? O adulto tem. Geralmente o ceratocone progride desde a puberdade até os seus 30 anos de idade. Mas o adulto é uma manifestação um pouco distinta. É mais difícil você ter um ceratocone que comece aos seus 22, 25 anos de idade. Geralmente ele começou antes. E ele para em algum momento? Quer dizer, o tratamento pode paralisar a ação da doença ou não? Até um tempo atrás... Ou o avanço da doença? Até um tempo atrás nós não tínhamos nada que estabilizasse o ceratocone. Nós sabíamos que tinham alguns ceratocones que ficavam estáveis e outros não. Hoje nós começamos a assistir exatamente isso porque nós temos uns exames novos que fazem essa previsão e essa detecção mais precoce do ceratocone, que é a tomografia da córnea e a topografia da córnea. São dois exames que são associados. Fora isso, nós medimos a espessura da córnea e a esterese, ou seja, a capacidade da flexibilidade dessa córnea. Esses exames associados podem nos mostrar se a criança está tendo um desenvolvimento maior. E você hoje, através de técnicas como o crosslink, você pode estabilizar o crescimento ou a mudança dessa curvatura da córnea. Mas a outra opção é só o transplante? Não. Entre a correção, o que acontece, ceratocone? A córnea fica muito curva, muito globosa. Então a pessoa olha para o céu, por exemplo, ela vê 3 luas, 4 luas, que é o que nós chamamos de poliopia. Não é só a diplopia. Ela vê como se fosse em torno de um vidro abaulado, ou seja, sem definição. As luzes com halos, com raios. Então, a qualidade de visão muito grande, porque existe uma irregularidade na superfície da córnea. Então, faz-se necessário o uso de lentes de contato. Mas com a lente de contato, eu usei lente de contato quase a minha vida toda. Às vezes, quando eu colocava de manhã e só tirava de madrugada,
quando eu olhava para um ponto de luz, ficava uma coisa meio... Um halo. Um halo de luz. Isso é edema, que a córnea fica sem respirar. Hoje... Não tem nada a ver com ceratocone. Não. Hoje, o material dessas lentes de contato melhoraram. Você tem materiais mais gás permeáveis, que permitem uma melhor oxigenação da córnea, com isso a pessoa tolera ficar com a lente por um tempo maior. E também as lentes de contato para correção do ceratocone muitas vezes são lentes especiais. São lentes maiores essas lentes comuns. e muitas delas podem agora apoiar na esclera. Quem tem ceratocone sempre vai usar lente de contato. O fato dele fazer um transplante lá no final da sua vida, também para a correção do transplante vai precisar de uma lente de contato, muitas vezes escleral. Se ele fizer não fica livre? Não fica livre. Se ele fizer um anel estromal, a gente tem alguns tratamentos que são como se fosse a barbatana da camisa, que você coloca na córnea para aplanar a córnea, para torná-la mais regular, para poder melhorar a adaptação de uma lente de contato. E hoje nós temos conseguido realmente dar uma qualidade de vida ao paciente do ceratocone, uma qualidade de visão muito boa com essas etapas. E a ideia é deixar o transplante o quanto mais tarde possível, porque nós temos complicações com os transplantes. Nós precisamos saber a celularidade, se o doador, a idade que tem, existe sempre a possibilidade de uma rejeição. Então, nós temos conseguido, com o crosslink, com as lentes esclerais, lentes especiais e mesmo com os anéis intraestromais, uma correção melhor e postergando o transplante de córnea. E também porque não deve haver córneas para todos, né? Hoje, como é que anda o transplante de córnea? Hoje, os números são bons? Hoje, o Sistema Único de Saúde, ele conseguiu equalizar. Óbvio que temos estados do país que funcionam melhor, estados que estão um pouco mais lentos nisso. Mas nós temos um grande número de doadores e temos também uma realização de transplantes favorável. Quando a pessoa vai fazer fica mais velho, o míope, e tem que fazer a cirurgia de catarata, muitas vezes ele, depois cirurgia, se é um sucesso extraordinário, a pessoa fica sem lente. Pode ficar sem óculos. Sem óculos, e sem lente de contato. Sim. Se isso acontecer com uma pessoa se o paciente, a gente vai ficando alta míope ou alto míope até enquanto a catarata vai... A pessoa que tem 6, quando vai fazer a catarata, costuma estar com 12. Pode ser, existem cataratas que causam miopia. Pois é, existem míopes que têm catarata. Isso. Aí digamos que somando tudo isso, quando a pessoa vai lá fazer a catarata e ela tem 12 de miopia e já tem a catarata no ponto para fazer, se ela tiver o ceratocone, ela não elimina a lente, não? Também. Ou no caso do ceratocone, vai ter que usar assim mesmo? O paciente com ceratocone, que fez transplante, que fez anel, que fez o crosslink, um dia ele vai ter catarata. Pois é. Lá na idade. Lá na frente. Daí você vai ter que calcular uma lente, assim como da catarata convencional, para ser implantada dentro do olho. E daí você vai corrigir. Mas agora... esperar envelhecer. A correção... Vou falar para o garoto de 15 anos que quando você tiver 60, talvez você não use mais lente. É duro, né? Existe a correção de quem tem ceratocone, você implantar uma lente atrás da pupila para corrigir, vamos dizer, a miopia e o astigmatismo. Mas antes você tem que estabilizar aquela curvatura, porque não adianta você ter uma aberração, uma irregularidade muito grande na superfície da córnea e querer corrigir só com a lente. Que é o que não acontece no paciente que tem catarata e miopia. Você é míope? Eu sou. Na última vez que eu fiz um exame oftalmológico, eu estava com meio num olho e 1 e pouco no outro. Mas eu acho que já aumentou. Meio? E está usando uma coisa assim, 0,75. Quanto tempo tem que você não faz esse exame? Uns 10 anos. Que horror, uma pessoa que é um escritor, que fica o dia inteiro no computador, não fica? Eu fico, ou lendo, ou escrevendo à mão mesmo. E não cuida do olho, tá não, louco? E meu oftalmologista é em frente do meu prédio. É preguiça mesmo, né? Olha isso. Mas eu vou voltar lá, eu vou... Agora né, se tocou um pouco. Não, eu já me toquei há um tempo, agora eu tô com... Eu me toquei um pouquinho mais, né? Não é míope não, né, velho?
Não, vista cansada, né? Depois, Não, mas isso, depois dos 40. isso o meu oftalmologista diz que que ninguém escapa, que é melhor ter vista cansada do que não ter visão, né? Então vamos Não, eu acreditar já estou que, naquele momento que o braço já está o curto, braço já né? não dá, Já, né? Mas é tão simples, né? Aquele óculos para perna. Sim. Pois é, mas eu vivo perdendo, eu estou sempre comprando em camelô, sabe? Aqueles óculos que não são os Eles odeiam, ideais. os oftalmologistas Pois é. odeiam isso, né? Aqueles óculos O óculos de de fábrica, camelô. às vezes não tem uma qualidade ótica. Rita não é, desejável. meu. É. Vista cansada. Vista Foi cansada. a coisa que mais me deixou abalada depois dos 40, assim. Porque É? realmente é muito estranho você não enxergar Não enxergar. nada. E toda hora ter que tirar um óculos para... Não, o impacto, assim, a primeira É vez que muito você descobre forte. que você não enxerga Muito ruim. mais de perto, é impactante, né? É. Em geral no supermercado, assim, no momento mais ridículo. Exatamente. Que você pega o rótulo para ver a Que validade quer ver de uma coisa e simplesmente Ah, você também não vendo. enxerga. É, E não, até ontem você enxergava, sei lá que dia foi ontem, entendeu? Foi Mas ontem, exatamente. É muito louco, muito né? ruim, cara. Se bem que a informação nutricional hoje dos alimentos está tão pequena que nem com óculos. a gente Nem sabe, com óculos. né? Porque Nem com todo uma mundo vista saudável, né? O pessoal pega o computador e diagrama naquele tamanho e sabe lá quando você vai conseguir ler. Acho que não é para ler. Né? Sabe o que eu estou achando que não é mesmo para ler? Não é porque as bulas de remédio também não são mais As para ler. letrinhas desse tamanho. São micras, enormes. Fica desse tamanho o papel, assim. São né? textos Talvez seja literários. melhor você não São ler, textos. porque se você ler mesmo aquilo, é capaz de você não tomar o remédio. Eu acho que não. Dizendo que as bulas são feitas pelo departamento jurídicos dos laboratórios, né? Não pelo departamento Ah, médico. eu acho que hoje que eu em ouço dia, dizer. sim. É Para Faz evitar sentido processo. marketing, isso. né? Porque tem milhões de efeitos colaterais, então você pode processá-los, então eles devem se Resguardar. resguardar. Acho que eles põem até efeitos colaterais que não têm possibilidade de acontecer para caso, mas- né, um outro que aí já remédio tá dê um tudo efeito. lá, né? É. É muito louco. Mas o vista cansada não é um problema, né? Basta você A vista cansada, colocar ela o óculos que vai ajustar, que ocorre vai corrigir. depois dos né? 40 anos. E os míopes, muitas vezes, dependendo do grau que tem de miopia, ele consegue ler sem óculos, né? Hoje começa, eu acho que a oftalmologia é uma especialidade que muito approach tecnológico teve nos últimos 20 anos. Nós agregamos Evoluiu muito, imagem, né? evoluiu muito. Agora, a vista cansada, a gente começa a corrigir agora com laser, com um pouquinho de asfericidade corneana. Estamos começando a conhecer nesses exames de tomografia e topografia da córnea e tem algumas limitações técnicas para você aplicar esse laser e ter sucesso. Não são todos os casos ainda que a gente consegue. Mas, de modo geral, as pessoas estão lidando melhor com as lentes de contato. Eu falo em termos de infecção, Eu acho... porque elas são descartáveis, diárias, às vezes. Nós temos um contrassenso, né? No Brasil, 70% dos transplantes de córnea são para ceratocone. Nos Estados Unidos, só 15%, 30%, de 15% a 30% dos transplantes são ceratocone. E a grande causa lá é a infecção causada por úlcera de córnea. E hoje, com o crescimento das lentes de contato, principalmente as lentes de latinose, com a manipulação que tem, a gente está assistindo também muito jovem ter infecção bacteriana, ter ceratite, pela manipulação muitas vezes inadequada ou pelo excesso de uso da lente de contato, né? O pessoal coloca lente de contato, quer dormir com lente, quer fazer tudo com lente, e o olho acaba... o fato do olho não respirar, não ter oxigênio, diminui as defesas desse olho. Sabe que enquanto você estava falando, fiquei pensando que os jovens vão ficar surdos, né? Porque eles ficam com o aparelho dentro do ouvido o tempo todo, numa altura absurda. Aí vão tendo essas doenças, né? Vão querendo enxergar o tempo todo mundo quer tudo 24 horas, 48 horas, 5, sei lá quantas horas, direto, né? Isso não vai dar certo em algum momento, né? Não, e os hábitos, né? Outro dia eu peguei 2 jovens com uma infecção seríssima. Eles tinham pego um navio, um cruzeiro, em Salvador. E acabaram descendo em Santos e foram me procurar. O rapaz, e eles estavam infectados por uma ameba. E eles entraram no jacuzzi, né, que é uma água mais quente, aonde prolifera.
E eles mesmos falaram, mas a água era muito suja, doutor. Era uma coisa, esborrifou no olho, continuaram com a lente, dormiram. 2 dias depois estavam os dois, né, o casal, os 4 olhos com úlcera de córnea, uma ceratite infecciosa seríssima. Isso, a ceratite infecciosa seríssima pode levar a seguir? Pode, e se você precisa primeiro tratar essa infecção e depois, nesse caso, é transplante de córnea, às vezes até a quente, que a gente chama, quer dizer, de uma maneira aguda você precisa transplantar a córnea para remover a bactéria que está. Então, eu tenho a impressão que a grande causa de transplantes no futuro, como já é nos Estados Unidos, vai ser por infecção, por mau uso ou uso inadequado de lente de contato. Meu Deus, mas ao mesmo tempo as lentes de contato evoluíram tanto. A lente, no começo da minha história, por exemplo, ela era dura e era horrível a adaptação. Depois ela ficou gelatinosa. Depois ela ficou gelatinosa, que você usa, tira todo dia. Depois você pode usar uma por dia. Bota de manhã, joga fora à noite. Quer dizer, as suas chances de contaminação foram diminuindo, né? Essas que são a de um dia, realmente elas não têm tanta chance de contaminação. Agora, o hábito é o problema. Sim, mas tem que lavar a aonde lente as pessoas também. guardam a lente? Geralmente é na pia ali do banheiro. Deixa o frasco aberto, não usa a solução correta, porque ela tem um custo mais alto, usa o soro. O soro não faz a desinfecção necessária. O soro serve para alguma coisa em relação ao olho? Hoje, Porque de novo, vou dizer que me indicaram um... Como é que eu vou chamar isso? Eu não quero falar a marca, mas é um hidratante, digamos assim, líquido para olhos, um verdinho. Esse verdinho, e o médico me falou que o soro não é bom, que soro contamina muito fácil. E a gente já botou soro na geladeira. Eu sou de uma geração que guardava o soro na geladeira. Então, mas quando você guardava o soro na geladeira, o soro tinha conservante. Hoje o soro não tem. Então a contaminação do soro é muito mais próxima do que antigamente. E antigamente crescia fungo também, porque você comprava aquele blister grande de 500 ml, deixava na geladeira, usava pouco. Botava no outro vidrinho, que essa manipulação toda sem muito critério. Os bichos de antigamente eles não eram tão bons como os de hoje. Os bichos também evoluíram. Evoluíram. Hoje nós temos a cantaneba, que ela adora uma córnea. Em questão de 12, 13 horas, você pode imaginar que a pessoa tivesse isso no olho, uma ameba no olho. E da onde sai? Muitas vezes do vaso sanitário, porque quando você dá a descarga e não fecha a tampa, você tem um turbilhonamento. E a lente de contato está ali, com tudo aberto. Verdade, está no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. As pessoas acabam esquecendo de fazer uma asepsia, uma limpeza do estojinho que você guarda. Aquilo não é eterno, ele precisa ser limpo, descartado. Né? Eu li E deve lavar com água quente? Ou com a própria solução aseptizadora. A própria solução. Eu vi outro dia uma pesquisa sobre conjuntivite, uma pesquisa séria de uma revista inglesa, que ela dizia que aonde mais estava transmitindo conjuntivite em Londres naquela temporada era a alça do carrinho do supermercado. É um negócio que a gente nunca vê ninguém lavar. Né? É verdade, eu acho que nunca foi lavado. Quer dizer, nós temos que ver os nossos hábitos, o que mudam. Voltando ao colírio, o soro, ele lubrifica, mas ele é um sal, é uma solução de pH neutro. Os colírios lubrificantes, eles têm soluções que realmente lubrificam e melhoram a nossa lágrima, não a quantidade, mas a qualidade da nossa lágrima. Isso significa, por exemplo, que eles teriam uma função também de hidratar, quer dizer, a gente fica no ar-condicionado fixado no computador. Então, quando a gente fica no computador e no ambiente com ar-condicionado, você tem uma evaporação maior. O próprio filme lacrimal, ele tem uma camada gordurosa, ou seja, para evitar essa evaporação. Por isso que existem distintos colírios lubrificantes, porque você precisa ver qual que é, muitas vezes, a camada, a deficiência que a pessoa tem e você tem que repor e intervir. Por isso que existem diferentes efeitos nesses colírios de lubrificação ocular. E o oftalmologista saberia, no exame, aquele exame assim, eu não sei o nome daquele aparelho,
Sem a tomografia, a ressonância, sem uma coisa mais complicada. Saber o tipo da lágrima. Saberia? Nós estamos começando, eu acho que nesse ano de 2013, já há alguns anos a gente está começando a estudar, você com papel de filtro, com exame, você vai ver a cristalização da lágrima e o tipo de lágrima que as pessoas têm para indicar esse lubrificante ou outro. Eu acho que nos próximos 12, 18 meses nós vamos ter isso bem estereotipado e com uma segurança. Hoje ainda nós não temos ainda uma repetitividade e uma fidelidade muito grande desse teste. Mas nós temos visto que isso está melhorando muito. Eu falei na abertura do programa e fiquei apavorada quando eu mesma falei e ouvi que a pessoa que coçava muito o olho tinha, acho que uma tendência, era um dos sinais da ceratocone. E eu fiquei com medo que todo mundo que coça o olho fica achando que está doente. Para evitar isso, qual é o ritmo dessa coceira? Quer dizer, qual é a incidência disso? Coçou um pouquinho, não se apavora? Não foi feito, a gente não deve coçar o olho porque são tecidos muito nobres, estruturas nobres. Mas nós vemos uma associação muito grande de jovens que muitas vezes têm um padrão de desenvolver um ceratocone, mas ainda não desenvolveu. Ou seja, a gente fala de um ceratocone frustro, por causa da topografia ou da tomografia da córnea. E aquela criança, às vezes, está associada a uma rinite alérgica, coça inadvertidamente o olho com muita frequência e acaba desenvolvendo o ceratocone. Então, o alérgico tem tem muito mais ceratocone, e eu acho que justamente pelo fato de muitas vezes ele ser um coçador do olho. Ah, é isso. Então o olho não foi feito para coçar. Não foi feito para ser coçado. E também não foi feito para ficar usando aqueles colírios para deixar o olho branquinho. Esses colírios acabam levando a longo prazo a uma catarata muitas vezes mais precoce. É isso que a gente tem visto. Os colírios que deixam o olho branco porque tem as substâncias vasoativas e acaba deixando o olho mais vulnerável a desenvolver uma catarata. E hoje nós sabemos que a catarata ela tem uma relação muito grande com a radiação ultravioleta. Porque o sol que a gente recebe hoje também não é aquele mesmo. O sol, eu brinco que é o sol da avó. Lembra? A avó não conhecia a radiação ultravioleta, não conhecia nada e falava assim, sol bom é até às 10 da manhã. É verdade. Hein? E hoje nós sabemos que o pico do UV é às 12. Então nós temos que lembrar que tomar sol, se é para tomar sol, é sol de avó. Porque o outro pode também prejudicar o olho. Muitas vezes a radiação ultravioleta aumenta em 60% as chances de você ter catarata. E nós vivemos num país altamente solar, né? Praia. Só é o que temos, né? E eu sempre digo, assim como o sol toca a nossa pele, nós usamos filtro solar, protetor solar. Qual seria o dos olhos? Nós temos que usar óculos com filtro ultravioleta. Aí não pode ser de camelô. E o filtro, olha, existem divergências. O filtro, ele não o fato do óculos ser escuro não quer dizer que ele tenha filtro. Ele filtra, mas não tem filtro. O filtro é uma película transparente. Então, se você tiver uma lente escura, solar, e um óculos transparente incolor com filtro UV, você vai estar filtrando mais. Então, o filtro UV ele deve ser colocado no óculos solar e no óculos também incolor. E eu já vi óculos de grife sem filtro UV. E já vi óculos de um bom camelódromo com filtro ultravioleta. Então tem que saber se tem o filtro. Tem que saber. Porque nem a lente ser muito escura garante que vai ter uma boa proteção. E quando você vai numa boa, ou no seu o oftalmologista tem condição de saber se um óculos de grife tem... Porque aí você compra um óculos, você achou lindo, pagou caríssimo. Aí, por exemplo, aí você pega aquele óculos, você pode usar direto ou você deve ir no... Quando for na sua consulta ao oftalmologista levar óculos, ele tem condição de avaliar? Se ele tiver o aparelho, eu tenho no meu consultório o espectrofotômetro e eu vejo se tem filtro ultravioleta ou não. Como é que chama o aparelho? Espectrofotômetro. Muito bom isso. É difícil o nome, mas é fácil. Não, sim, mas eu falo, eu não sei se todo consultório tem. E eu acho que as óticas deveriam ter e fazer esse serviço e mostrar, porque sai escrito ali o quanto está filtrando. Sai escrito? Sai escrito. O quanto está filtrando? E geralmente o quanto está sendo bloqueado. Ótimo. Né? Você tira o...
o aparelho está funcionando, você tem 100% de radiação. Você coloca o óculos, tem que estar bloqueado 99%. Isso é legal, porque isso vale para óculos de grife e de camelô. Vale. Porque, como você mesmo falou, né? Pode ter um bom camelô que tem um óculos bom, né? E pode ter uma grife que ninguém se interessou, só se interessou pela estética, né? Sem Mas dúvida. se a gente compra numa ótica um óculos desse escuro, tem como fazer o teste lá na própria ótica? Deveria ter. Porque né? aí se você compra e leva para o oftalmologista, aí ele diz que não está bom, Você já dançou. você tem que ir lá na Você hora já e ficou dizer, no ó, prejuízo. aí, Tem que ter teoricamente esse tem que ter fotão, aquele mas- selo de proteção ultravioleta, né? Mas Mas no nós jeito já que a gente tentamos... vive, pode ser até falso esse selo, a gente sabe. A gente sabe, e nós já tentamos também, junto ao Imetro, para entrar nisso e acabaram não aceitando, entendeu? Eu tive até aqui no Rio, em algumas reuniões com o Imetro, para a gente ver se melhorava isso, junto com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tudo. Até hoje não conseguimos normatizar isso no nosso mercado. Nós temos que acreditar no selinho. na verdade não tem nem E- conhecimento, né? A no maioria das pessoas não estabelecimento. tem acesso a esse tipo de detalhe. Chega a ser um detalhe quase, e é importantíssimo, né? A gente compra um óculos desse e não sabe, acha que está usando um super óculos. A verdade é que a gente também não... Quer dizer, tudo isso é muito recente, né? Na vida da gente. Quer dizer, você comprava um óculos escuro, você queria que ele te protegesse do sol, no sentido do sol te incomodar. Incomodar, exatamente. Não do efeito que o sol pode causar, do estrago que o sol pode causar. Exato. Né? Agora que a gente fica sabendo desses efeitos todos, e aí virar uma reivindicação nova. Mas até o mercado absorver isso, não é esse Fotômetro. espectrofotômetro ser adquirido por todos os oftalmologistas, pelas óticas, isso tudo vai levar tempo. Vai. Ou nunca vai acontecer, ainda tem isso. Mas vamos torcer, né? Mas pelo menos vamos nos preocupar com isso, em ter um óculos escuro, um óculos solar, gostei do nome, um óculos solar que tem alguma qualidade nisso. Sem dúvida. Doutor Leôncio, a Alexandra, de Juiz de Fora, diz que o marido dela tem Cone. ceratocone. O filho tem 5 anos. Ela quer saber a probabilidade do filho ter o ceratocone. Algum exame já faz diagnóstico para saber se há essa tendência genética? Acho que o primeiro exame que ela deveria fazer no filho é saber se ele tem boa acuidade visual. Né? Isso Ele enxerga bem. Se ele enxerga bem, se não precisa de óculos. E aí, E a partir seguindo daí- nos interstícios necessários, a visão do Acompanhando filho dela, isso. acompanhando. Né? O ressecamento dos olhos que acontece durante a menopausa não tem nada a ver com ceratocone. Não tem. Ceratocone. Geralmente, o ressecamento hormonal, a mulher é mais propensa a isso, justamente pela falta e as alterações do estrogênio. E no caso do ceratocone, a mulher e o homem têm equivalência? A mulher prevalece em sofre um alguém? pouco com ceratocone na gravidez. Né? Geralmente, na gestação, as portadoras de ceratocone têm muitas vezes uma evolução do ceratocone.